Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 17, a partir do verso de número 18. Abra sua Bíblia junto comigo para falarmos sobre como o Pai me enviou, eu os envio. João capítulo 17, versículo 18. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Não oro somente por esses discípulos, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Pois bem, existem várias maneiras de evangelizar, existem vários métodos de evangelismo. Tem histórias de pessoas conhecidas não só no Brasil, mas no mundo todo, que receberam um folheto numa padaria, que receberam um folheto no aeroporto, que receberam um folheto numa fila de mercado, e aquele folheto, ao ler aquele folheto, essa pessoa foi despertada para a fé em Jesus de Nazaré, procurou uma igreja e a vida dela mudou completamente. Quem já ouviu algum testemunho assim? Levante a mão. Tem evangelismo na praça, com caixas de som, hoje praticamente não tem mais. N maneiras de evangelizar, mas nós podemos dizer que o evangelismo vai muito além de um método. Evangelismo deveria ser um estilo de vida. A minha vida e a sua vida, a nossa vida, deveria fluir a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz para os seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A principal motivação no coração de Deus para encher a sua vida e a minha vida do Espírito Santo é para nós testemunharmos aquilo que o Deus Criador dos céus e da terra fez, faz e tem feito na nossa vida e pode fazer na vida das pessoas. Então, para evangelizar, não é preciso saber grego e hebraico, não é preciso ser formado em teologia, não é preciso ter sido consagrado reconhecendo algum dom ministerial, profeta, apóstolo, mestre, evangelista, pastor. Não! Evangelismo deveria ser uma maneira de viver. A maneira que eu vivo prega. A maneira como eu me comporto, como eu reajo, como eu me expresso, mostra para as pessoas que há um Deus que vive dentro de mim. Evangelismo deveria ser um estilo de vida. A palavra de Deus norteia a minha vida, os princípios de Deus permeiam os meus passos, e dos meus lábios a palavra de Deus flui. Jesus diz: quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. O motivo de nós não sermos arrebatados quando nos entregamos a Cristo é que o Criador dos céus e da terra quer usar a sua vida e a minha para continuar aquilo que o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, começou. Se evangelismo é um estilo de vida, quem é o modelo de evangelismo para mim e para você? Jesus Cristo de Nazaré. E aqui no versículo 18, Jesus ora ao Pai dizendo: da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Nós somos enviados para viver no meio de uma geração que está nas trevas, não para ficar assistindo essa geração se destruindo, mas para sermos usados nas mãos de Deus, para transportar vidas das trevas para o reino do Filho amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para o reino de Deus, para o qual Jesus veio nos transportar, e através da minha e da sua vida Ele quer transportar muitas outras vidas. Você pode dizer um amém? Amém. Uma das astúcias do diabo é colocar na cabeça dos cristãos que Jesus não vai voltar nunca. Faz tanto tempo que Ele está voltando, Ele não voltou até agora, Ele não vai voltar mais. A outra astúcia, a outra sutileza,
é fazer você e eu acreditarmos que ninguém está querendo mudar. Mas se você mudou, ainda que seja um pouco, se eu mudei, ainda que seja um pouco, qualquer pessoa pode ser transformada, sim ou não? Você lembra ainda como você era? Aliás, de vez em quando você enxerga o que você quer ser? Porque a tentação sempre bate à nossa porta, não bate? Volta e meia nós temos que decidir de novo, dizer não para as coisas do mundo e sim para a vontade de Deus. Porque a Escritura Sagrada diz que o inimigo, o diabo, ele não desiste nunca. Ele está sempre batendo na nossa porta, querendo entrar. Aliás, ele está sempre arrombando a porta para entrar. Quem bate é Jesus, né? Então a nossa luta não acaba nunca, enquanto nessa terra. Jesus então orou para que o Pai não nos tirasse do mundo. Jesus orou para que o Pai nos livrasse do mal. Ou seja, viver num ambiente permeado por perigos ocultos faz parte da vida na terra. Não é novidade para Deus, não deveria ser novidade para você e nem para mim. Mas uma oração foi feita por aqueles que estavam com Jesus, e essa oração também vale para você e para mim. Posso ouvir um amém da sua boca? Amém. E a oração é que o Pai nos guardasse, porque assim como o Pai enviou Jesus, Jesus enviou você, enviou a mim, nos enviou para fazermos a vontade do nosso Pai, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Todos nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para nos salvar, mas o processo de salvação levou Jesus a viver de algumas maneiras sobre a face da terra, e eu quero compartilhar rapidamente com você 3 maneiras que nós precisamos aprender a viver para que a salvação de Deus se manifeste também através de nós. Porque você já imaginou passar uma vida inteira crendo em Jesus sem levar uma vida sequer para Ele? Eu me orgulho de ser evangélico, eu não bebo, não fumo, não pulo a cerca mais, pago minhas contas agora, antes já fui caloteiro. Mas e o que mais? Ser cristão é apenas não fazer algumas coisas, ou ser cristão abre para nós a oportunidade de, no poder do Espírito Santo, fazer as mesmas obras que Jesus fez? Por misericórdia e bondade, aponte o dedo profético para o seu vizinho e diga: Deus quer continuar, através de você, as obras que Jesus começou. Louvado seja Deus que o sacrifício foi um só. Nenhum de nós precisa morrer na cruz, mas nós precisamos, podemos e devemos anunciar Jesus para as multidões. Posso ouvir um amém? Para que Jesus foi enviado ao mundo? Primeiro, para servir. Muitas vezes no Novo Testamento você vai ouvir Jesus dizendo que Ele veio para servir. Em Lucas, capítulo 22, versículo 24, nós temos um raio-x do coração dos discípulos e podemos descobrir que eles, apesar de viverem no Oriente, eram muito parecidos conosco que vivemos no Ocidente. Está escrito, e surgiu também uma discussão entre os discípulos de Jesus acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Mas Jesus lhes ponderou: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Portanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Veja bem, a maior parte do tempo Jesus estava servindo seus discípulos, embora o aluno também deva servir o mestre, mas o mestre ensina o seu aluno, e a questão de ser servido por Jesus foi tão aceita pelos seus discípulos, ao ponto de quando eles chegaram numa casa e o costume era lavar os pés, não tinha servos para lavar os pés, nenhum dos discípulos teve coragem de pegar a bacia
Então Jesus foi lá, colocou uma toalha no ombro, pegou uma bacia e foi lavar os pés de cada um deles. O mais atrevido de todos, todo mundo sabe quem é o mais atrevido dos discípulos de Jesus? Pedro. Quando Jesus foi lavar os pés do Pedro, Pedro falou: meu pé, o senhor não vai lavar? Jesus deve ter dito assim: Pedro, fecha a sua boca. Você não pegou a bacia antes, eu peguei e já lavei o pé de 11, por que eu não vou lavar o seu? Fica quieto, rapaz. Se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. O Pedro falou: então não lava só o pé, não, me banha todo, Jesus. Jesus falou: Pedro, você já está limpo pela palavra que eu tenho ensinado vocês, Pedro. Agora só o pé para que sirva de exemplo, que quem se acha grande, quem chegou em algum lugar, quem é alguma coisa, deve servir quem não é. Jesus veio para servir. Jesus veio para nos servir. E você precisa estar decidido a servir, ou o seu maior anseio será ser visto. E meu irmão, minha irmã, é inegável que nós vivemos dias onde nós somos pressionados a querer ser vistos. Eu não canso de dizer que o que mais faz mal para o ser humano hoje é ficar se comparando com o pessoal que tem a luz certa, a maquiagem certa, a posição certa para tirar a foto. Aí você olha a foto da pessoa nas mídias sociais e pensa: nossa, que beleza, que família feliz, que carro. O sujeito foi na concessionária, pediu para o vendedor tirar a foto dele do lado daquele carro e ele posta lá no Instagram. Aí você que tem um Fiat Uno, que é o substituto do Fusca, fica pensando: quando eu tiver um carro desse eu vou ser importante. E aí, se você tivesse a oportunidade de conhecer a maioria das pessoas que andam nos melhores carros, você vai descobrir que elas trocam de carro a cada 6 meses, na tentativa de se sentir alguém importante. E se você tivesse a consciência de que você já é a pessoa mais importante do universo, por ser mais precioso do universo, que é o Deus Criador do céu e da terra, você saberia usar todas as coisas e não seria usado por coisa nenhuma. Vou repetir: você precisa decidir viver para servir, porque aí você vai abrir mão de ser visto. Porque ser visto, irmãos, além de visualizações, não serve para mais nada. Eu cedi à pressão e agora meus reels e minhas pregações estão indo para o YouTube e cada vez está tendo mais acesso, sem pagar para ter acesso, porque tem como pagar, né? Já me fizeram a proposta. Mas mesmo sem pagar, cada dia tem mais acesso. Mas sabe o que mudou na minha vida? Nada. Se eu não buscar a Deus mais do que eu buscava antes, se eu não orar mais do que eu orava antes, mais do que eu jejuava antes, daqui a pouco eu serei um falso profeta. Sabe por quê? Por falso profeta é tudo mais fácil. Por falso profeta é tudo mais fácil. Falso profeta vive tropeçando, vive caindo, é escândalo. Mas o povo perdoa, porque a maioria está caído mesmo. Aí, quando alguém está vivendo na santidade, quer chamar as pessoas para a santidade, é um incômodo, é um atrapalho. Todo dia nós somos pressionados a nos tornarmos falsos profetas, falsos cristãos, gente que aceita tudo, que está vivendo de qualquer jeito, achando que Jesus virou um palhaço e Deus virou um babaca. Quem está me entendendo, levanta a mão para o céu. Esses são os dias que nós estamos vivendo, irmãos. Jesus avisou que seria assim. E nesses dias quase não se encontra mais ninguém disposto a servir qualquer pessoa. Mas não é o meu chamado nem o seu. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus falou: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meu irmão, minha irmã, é vontade de Deus que você resplandeça. Resplandecer é mais do que aparecer. Resplandecer é deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo, realizar obras gloriosas que vão fazer as pessoas ficarem assim: não é possível, só Deus para fazer isso através de um comedor de arroz e feijão. Você me entendeu? Deus tem interesse em fazer você resplandecer, com maquiagem ou sem maquiagem.
de terno ou sem terno, de carro ou de bicicleta. Deus quer que você resplandeça a glória dele que está instalada dentro de você. Se dispor a servir, se deixando guiar pelo Espírito Santo, fará com que sejamos vistos para a glória de Deus. Deus tem isso para a sua vida. Deus tem isso para a minha vida. Deus tem isso para as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Para o que mais Jesus foi enviado? Jesus foi enviado para manifestar compaixão. Você sabe o que é isso? Compaixão. Mateus 9,35 diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Essas pessoas provavelmente eram parecidas, não iguais, parecidas a uma multidão de andarilhos que tem na cidade de Campo Grande, parecidos, não é? Esses não eram andarilhos, mas parecidos, gente que a sociedade não dava muito valor. Eu não sei você, mas de dentro do meu carro, já falei para minha esposa e para os meus filhos assim, esse pessoal que está aí, ó, a maioria é cristão desviado, gente que foi crente e que não praticou os princípios de Deus, agora está vivendo essa vida aí. A maioria dos que estão aí na rua é gente que desonrou os pais, é gente que não recebeu conselho, é gente que quebrou processo. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. Agora, o fato de essas pessoas estar vivendo assim, não pode fazer com que o meu coração seja um coração que não manifesta mais compaixão. Elas estão erradas, que isso exploda, não tem nada a ver com isso. Insensível. Quem está me entendendo? Nós precisamos ter um coração cheio de compaixão. Deus suporta você e suporta a mim, porque Ele olha para nós com compaixão, com misericórdia, Ele se compadece da nossa miséria. O coração dele sofre porque nós estamos sofrendo e Ele age para mudar e transformar as nossas vidas. É bem certo que muitas dessas pessoas que nós já tentamos ajudar, que estão nas ruas, elas não querem sair das ruas, mas o fato de elas não quererem, não significa que nós não podemos ter mais um coração inclinado para ajudar. Quem está me entendendo? Você e eu temos que ter um coração que ainda tem compaixão. Quando o sujeito bate na nossa porta, toca a nossa campainha e pede um prato de comida, você olha pela televisão do seu, como que é o nome daquele aparelho? Interfone, e você vê que é aquele mesmo bêbado que fica no Comper da Brilhante. Aí você pensa, o infeliz tem dinheiro para tomar cachaça, mas não tem dinheiro para comprar marmitex. Eu vou dar uma marmitex para ele, por misericórdia. Quem está me entendendo? Porque na Bíblia não está escrito assim, ó, dê comida só para quem tiver com fome e é trabalhador. Você já viu o trabalhador pedir comida na porta de alguém? Não. É o pobre do miserável, do malumbento, que pede. E a Bíblia ensina que nós devemos dar. Aliás, no Antigo Testamento tem lei para isso. Quando você for colher, não colha tudo. Deixe um pouco para os necessitados. Então o seu coração, o meu coração, o nosso coração precisa ser como o coração de Jesus. É preciso que nesses dias de sequidão nós tenhamos um coração cheio de compaixão. Apóstolo, se eu não quiser, você vai ficar seco. Se você não quiser, você vai ser como todo mundo, você vai viver como um pagão. Você adora a Deus, você louva a Deus, você devolve dízimo, você semeia oferta, mas o seu coração está seco. A compaixão é um antídoto para a minha e para a sua vida, para que o nosso coração não se torne um mármore, um pedaço de aço inoxidável. Quem está me entendendo? Jesus veio para a terra para servir, Jesus veio para a terra para manifestar compaixão, e esse mundo que nós vivemos trabalha para que nós nos tornemos pessoas insensíveis. Por isso que quando nós estamos vendo um noticiário, estamos vendo uma TV, principalmente aberta, aparece uma coisa boa e uma coisa ruim. Aparece o desastre do Rio Grande do Sul e aparece a final do campeonato tal com o nosso time que está lá. Essas coisas vão distorcendo a nossa capacidade de raciocínio, elas vão destruindo o nosso bom senso,
e nós vamos ficando pessoas secas, como qualquer um outro que vive na terra, sem conhecimento de Deus. Cutuca o seu vizinho e pergunta para ele, você está entendendo? Quer um outro exemplo? Os netos não querem mais gastar tempo com os avós. Antigamente a casa do vô e da avó era a casa. Na casa do vô e da avó tinha surpresinha, tinha delicinha, tinha docinho que geralmente os pais não liberavam, só os avós, sim ou não? Na casa dos avós antigamente a gente ganhava um dinheirinho. Agora geralmente já tem em casa aquela dispensa abarrotada de tudo que não presta, essa é a verdade. Porque a maioria das coisas que as crianças têm acesso hoje, presta ou não presta? Não, por isso já tem até criança andando com a mulher do diabo. Você conhece a mulher do diabo? É a diabetes. Tem criança que é empanturrada de tanto doce, que o açúcar sobe. Eu estou tendo problema com açúcar, mas não é por comer muito doce. Descobri que é por causa de fortes emoções. Meu Deus, imagina, pastor, como é que é? Todo dia tem fortes emoções. Você imagina, eu fui conversar com meu discípulo, que eu cuido há 7 anos, fui fazer uma proposta gloriosa para ele aceitou num dia e no outro, bum, plantou o pé no meu traseiro. Você acha que isso provoca uma forte emoção, sim ou não? Sim. Um dia você presta, um dia você é bom, no outro dia você não vale nada. Sabia que pastor vive isso? E a maioria das pessoas esquece que pastor também é gente. O sujeito trabalha para levantar todo mundo. O dia que ele precisa ser levantado, a maioria faz assim, será que ele não é culpado mesmo? Não tem uma prova, não tem uma testemunha, mas a primeira coisa é nada de compaixão para ele. Quem está me entendendo? Olha, eu não sou coitadinho não, viu? Eu só estou dando um exemplo. Jesus veio para ensinar você e eu, para nos ensinar a ter um coração cheio de compaixão. Um coração cheio de compaixão, um coração que se torna servo. Se você não tiver compaixão, você não serve. Quando o esposo é servo da esposa, ele vive com ela com compaixão e ela com ele com compaixão, e a mulher erra, está naqueles dias difíceis, faz alguma coisa em casa terrível, e os filhos ficam meio assustados, eles falam, pai, o que está acontecendo? Se o marido é servo e tem compaixão, ele diz assim, fica tranquilo, isso aí acontece uma vez por mês, não tem nada a ver com vocês e nem comigo, tem a ver com os hormônios, também não é demônio, é hormônio, está certo que às vezes o demônio aproveita também, aí já não é tensão pré-menstrual, é tensão pré-monstrual, mas quando o marido tem compaixão da esposa, ele é servo dela, ele conversa com os filhos, tranquilizando os filhos e fala, fica tranquilo, daqui a pouco a sua mãe volta ao normal. Mas se ele não é servo e nem tem compaixão, ele fala assim, vocês não sabem o que eu passo com essa mulher. Ele já aproveita para se vingar. Se a esposa é serva do marido, e pela 10ª vez ele chegou em casa sem trazer aquilo que a mulher e os filhos estavam esperando, isso quase não acontece com o homem, né? Quase não acontece. Com mulher acontece uma vez por mês, essa situação que eu falei. E com homem quase não acontece. A 10ª vez que o miserável, não, o pai, o sacerdote esqueceu. Se a mulher é serva dele e tem compaixão, ela vai dizer para os filhos o seguinte, meus filhos, fiquem tranquilos, que a cabeça do papai está cheia de coisa. Não está sendo fácil nesses dias ser provedor, não está sendo fácil nesses dias ser sacerdote, tem que matar um leão de manhã, o outro de tarde e às vezes o urso à noite. Vamos orar pelo papai, vamos clamar por ele, Deus vai ajudar e amanhã ele vai trazer a encomenda no nome de Jesus de Nazaré. Quando tem compaixão, tem servilidão. Onde tem servilidão é porque tem compaixão. Jesus veio para nos ensinar a sermos servos uns dos outros e termos compaixão, principalmente de quem nesse momento não está servindo para nada. Posso ouvir um amém? Amém. Voltando para os idosos. Você gasta tempo com seus avós? Você vai na casa dos seus pais? Isso agrada a Deus, viu? Nós precisamos ter empatia,
principalmente com aquelas pessoas que todo mundo está evitando. Por quê? Porque nós não somos pessoas naturais, nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, nós somos seres humanos sobrenaturais. O Espírito de Deus mora em nós e nos dá esse poder, o DNA de Deus está instalado em nós. E eu quero te dizer uma coisa, meus amados, sabe onde se manifesta a verdadeira alegria? Em servir. Para quem de nós falta casa para morar, carro para andar, comida boa para comer? E nem sempre nós estamos usufruindo daquela alegria que é fruto do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo se manifesta principalmente para que nós sirvamos uns aos outros. Para concluir, para que Jesus foi enviado? Jesus foi enviado para tornar-se exemplo de ser humano. Leia comigo, Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses 2:5. Jesus veio para tornar-se exemplo de ser humano. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Jesus era Deus, e ele se tornou o quê? Um ser humano. Ele se tornou um ser humano apenas para se esvaziar de sua glória? Não, para mostrar para você e para mim como um ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus deve viver nessa terra. Nesse mesmo capítulo está escrito que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Jesus é o exemplo máximo do que é ser um ser humano. Então, quando eu me torno mais humano, eu sou mais tolerante, eu sou menos preconceituoso, eu sou menos briguento, menos feridento, menos melindroso. Amados, dizem que no Brasil há 40 milhões de evangélicos. Você está enxergando mudança na nossa nação? Ou ela continua a mesma desde Pedro Álvares Cabral? Aonde estão esses 40 milhões de pessoas habitadas pelo Espírito Santo? Escondidas em algum lugar, porque não estão dispostas a servir, não manifestam compaixão e não estão dispostas a serem seres humanos como Jesus foi sobre a face da terra. Mas esse não é o chamado para a sua vida e nem para a minha. Nós podemos ser aquilo que o mundo está precisando e aquilo que Deus quer que nós sejamos. Posso ouvir um amém da sua boca? Eu acredito que você sabe que o ser humano nunca precisou tanto de humanidade. Direitos humanos. Que loucura! Se não tiver alguém para defender os direitos humanos, os seres humanos se tratam como os seres irracionais. Aliás, a inteligência artificial vai tomar o emprego da maioria das funções que nós conhecemos hoje. Quem está sabendo? A inteligência artificial está aí, revolucionando tudo. Mas tem uma coisa que a inteligência artificial nunca vai conseguir manifestar. Sabe o quê? Amor. Porque é do amor que vem a compaixão. É do amor que vem a minha inclinação para servir. E é do amor, e através do amor e por amor, que eu me torno de fato um ser humano. Fique de pé. Como o Pai me enviou, eu os envio. Apóstolo Lucas, estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu estou precisando daquilo outro. Você sabia que na verdade nós precisamos de bem menos coisas do que nós achamos que precisamos? O que nós estamos necessitando de fato e de verdade é de continuar a obra do nosso Pai sobre a face da terra.
nós precisamos permitir que o Espírito de Deus gere em nós corações de servos, homens e mulheres que têm compaixão, primeiro uns dos outros, dos da própria casa, para depois dos que são de fora, pessoas dispostas a serem seres humanos conforme a origem, criados à imagem e à semelhança do Pai Celestial. Se você concordar e puder, feche os teus olhos, que eu quero ler 2 versículos antes de nós orarmos, de 1 João capítulo 3, versículo 7, que diz assim: filhinhos, ninguém vos iluda, quem pratica a justiça é justo, assim como Cristo é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Pai de amor, Deus de poder, muito obrigado, porque está testamentado de que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito obrigado, porque nós nascemos de Cristo Jesus, e por isso o pecado não pode mais ter domínio sobre nós. Muito obrigado, Pai, porque assim como o Senhor enviou Jesus para resplandecer sobre a terra, o Senhor também chamou e enviou cada um de nós para servirmos, manifestando compaixão e sendo exemplo de seres humanos segundo o teu coração. Por isso, nesta hora, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo que o Senhor venha com graça, com glória, com poder sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nesta casa de oração nesta noite. Que o Senhor toque de modo especial quem está conosco pela primeira vez. Que o Senhor nos ajude a desejar sermos semelhantes a Jesus Cristo de Nazaré, para que o Senhor nos trate como o tratou, para que os teus ouvidos estejam inclinados ao nosso clamor, à nossa oração, como estava para Jesus de Nazaré. Pai de amor, venha sobre nós, nos dando ânimo, nos dando força, nos dando saúde, nos dando vigor, para servirmos uns aos outros, e principalmente para servir quem não está servindo para nada nessa hora. Pai, nos ajude a termos compaixão, primeiro do cônjuge, dos pais, dos filhos, a nos atentarmos muito mais para as virtudes do que para os defeitos. Nos ajude, ó Pai, a olharmos uns para os outros com olhos de misericórdia com os quais o Senhor nos vê, nos trata, nos cuida, Deus poderoso. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo nos tenha, nos tome, nos dirija, nos conduza, nos encha, de modo que nós resplandeçamos a Tua imagem e a Tua semelhança. Espírito de Deus, queima nessa hora, com fogo purificador, toda acusação, todo medo, toda depressão, toda ansiedade crônica, vai queimando, Senhor, e vai levantando nesta casa de oração, homens e mulheres dispostos a ser como Jesus foi sobre a face dessa terra. Homens e mulheres dispostos a alcançar os que estão perdidos, sem esperança, caminhando para a perdição. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as Tuas verdades se sobreponham à multidão de informações mentirosas que todos os dias assolam a nossa mente, atribulam o nosso coração e querem provocar desespero na nossa alma. Ó Espírito de Deus, dá-nos graça de termos fome e sede da palavra do Senhor. E meu último pedido, Pai, é que o Senhor coloque cada um dos meus irmãos e irmãs de pé na Tua presença. Que cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão tenha uma consciência de que o melhor dessa vida é buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, para que os acréscimos e as necessidades venham da Tua mão provedora, em nome de Jesus de Nazaré. Amém.